Olá, tudo bem com vocês? Comigo, com a graça do Senhor, está tudo bem. Espero que com você e a sua família também esteja. Estamos aqui de volta, dando continuidade à série dos livros da Bíblia. Estaremos hoje vendo a carta que foi escrita aos Hebreus. Muitos, na opinião de muitos, esta carta pode ter sido escrita por Apolo ou pelo próprio apóstolo Paulo. Vocês que estão chegando agora, na playlist você vai ver páginas com assuntos diversos, inclusive a série dos livros da Bíblia, tá? Então, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. A carta aos Hebreus provavelmente foi escrita antes da destruição do templo, né? Que foi em 70 depois de Cristo, né? Pelas evidências interior aqui da carta, se faz entender que ela foi escrita antes da destruição do templo. O objetivo da carta é confirmar aos cristãos israelitas que Cristo havia cumprido todo o propósito da lei. E com certeza fala para nós, né? Para que a gente possa crescer mais no conhecimento da palavra, né? É muito profundo. Esta carta, ela é como o apóstolo Pedro, né? Ele falou na sua segunda carta, né? Capítulo 3, versículo de 15 a 18. Especificamente o versículo 16, ele diz assim, ó: o nosso irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas, Pedro, nesta carta, estava falando acerca da vinda do Senhor, né? Falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para sua própria perdição. Então, o próprio apóstolo Pedro, a quem o Senhor Jesus o havia chamado, apacenta os meus cordeirinhos, né? Ele diz que há certos pontos difíceis de entender. Então, o que estava acontecendo? Indoutos eram pessoas que não tinham o conhecimento, né? E que eles eram inconstantes, não eram constantes no caminho, né? Não era firme na fé. E eles distorciam, não somente acerca da vinda do Senhor, mas outros assuntos que ele falou aqui, que estão contidos nas Escrituras, né? Muito bem. Mas, então, é uma carta muito profunda, tá? Eu falei aqui os 13 capítulos, inclusive ainda hoje, antes de estar para vocês, vir aqui para vocês, eu conversei com meu esposo acerca de uma dúvida, tá? Para ficar esclarecido, né? Para ficar totalmente esclarecido. A mensagem, simbolicamente, quando o véu do santuário foi rasgado, Deus saiu ao encontro do homem, na pessoa de Cristo, que é a glória do Evangelho. E em Cristo o homem encontra um novo e vivo caminho, levando o homem à presença de Deus. Aleluia. A divisão, capítulos 1 ao capítulo 10, versículo 18, que fala o ensino doutrinal, o tabernáculo e Cristo, as ofertas e Cristo. A segunda divisão, capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 39, que é exortação à liberdade e comunhão, exortação à paciência e perseverança. E a terceira divisão, capítulos 11 ao capítulo 13, é a aplicação prática à obra da fé, a paciência da esperança, o trabalho e amor e o final da carta. A carta foi escrita aos judeus convertidos,
que estavam sendo tentados a abandonar a nova fé e voltar ao judaísmo. E ensina que Jesus Cristo é supremo, que seu sacrifício na cruz é um meio totalmente suficiente de graça para o povo de Deus e que a nova aliança em Cristo é superior às cerimônias do Antigo Testamento. Elas foram sombras cumpridas em Cristo. Não precisamos mais de sacrifícios ou de sacerdotes humanos. Agora, uma única vez, uma vez que aceitemos Jesus, podemos aproximar-nos confiadamente de Deus e vivermos pela fé. Jesus preparou o caminho para vivermos eternamente no céu. No capítulo 1, neste trecho, a divindade de Cristo se nos apresenta por afirmação direta. No passado, o instrumento principal de Deus para a sua revelação foram os profetas, mas agora ele tem falado, se revelado pelo seu Filho Jesus Cristo, que é supremo sobre todas as coisas. Ele é herdeiro de tudo, o Criador do mundo, é o resplendor da sua glória, a expressa imagem na sua pessoa, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Por comparação com os anjos, né? Pela confirmação das Escrituras, Cristo é superior aos anjos. Estes têm o nome de anjos. Cristo, o de filho. Os anjos são adoradores. Cristo é adorado. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, meu Pai. Capítulo 2. Cristo, como filho do homem, é superior aos anjos e é o sumo sacerdote idôneo e compassivo. Inicia dizendo: convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se nos descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Aqui os versículos de 6 a 9 está falando acerca de Jesus. Trata da sua pessoa, não é? Os versículos citados aqui, que é o homem, não é? Nós sabemos pela palavra de Deus que o homem ele é mortal. O homem ele é semelhante à vaidade, né? O homem é como uma sombra que passa, né? E que é o homem para que tanto engrandeças e ponha sobre ele o teu pensamento? O versículo 7 está falando exatamente do 7 ao 9, está falando acerca de Jesus Cristo. Eu não vou ler, vocês leiam, tá? E depois vocês leiam também os outros 3 versículos que eu vou citar, que é Filipenses, Atos e João, tá? É para ler. Exatamente está relacionado ao que ele está falando, porque Jesus Cristo, ao Deus, ao fazê-lo como homem, ficou semelhante ao homem. Então, ou seja, um pouco menor que os anjos, né? Eu vou ler aqui o versículo 9. Jesus, coroado de glória e honra, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos nós. Aleluia. Para quê? Para que, pela sua morte, derrotasse aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Ele induz o homem a pecar. E para que livrasse, né, nos livrasse, né, nos redimisse, nos resgatasse, todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão.
Nós sabemos, gente, que o homem ele é passageiro, o homem ele é pecaminoso, né? Jesus Cristo, ele se fez homem para que nós pudéssemos ser redimidos. Ele nos resgatou, ele nos livrou da morte eterna, né? Ele nos, aleluia, ele nos purificou, aleluia, glória a Deus. Cristo é superior a Moisés, capítulo 3. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo o é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Versículos de 7 a 19, uma exortação. O perigo da incredulidade e da desobediência, as consequências, pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, não é amanhã não, é hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi, porventura, contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ele falou aqui para o povo, estava falando para o povo judeu, para os cristãos, né, que os antepassados deles, né, não entraram no descanso por causa da desobediência e por causa da incredulidade. É aquela passagem ali, quando Moisés mandou que fosse examinar a terra prometida, que era Canaã, e dos 12 príncipes voltaram 10, os 12 voltaram, mas dos 12 apenas Josué e Calebe. Eles creram, eles viram a dificuldade, mas eles creram na promessa do Senhor de que Deus os faria conquistar a terra que o Senhor tinha prometido para os seus antepassados. E aquelas 10 tribos, aquelas pessoas da idade de 20 anos para cima, nenhum entrou, mas os filhos deles entraram, que eles disseram que os filhos deles iam ser mortos ali naquela terra. Aquele povo era muito poderoso, era muito forte, né? Mas toda aquela geração nova que nasceu no deserto, todas entraram na terra prometida. Capítulo 4. A entrada no descanso de Deus. Se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou de suas obras, assim como Deus das suas. Ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e espírito e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Aleluia. Chegamos ao trono da graça por nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, para alcançarmos misericórdia e graça suficientes para as necessidades
da nossa peregrinação terrestre, com fé, oração e gratidão pela provisão divina suficiente. Aleluia. Capítulo 5. O sumo sacerdócio. Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Nos versículos de 1 a 11 nos fala que estabelece a comparação entre o sacerdócio de Cristo e o de Arão. Jesus foi divinamente constituído como Arão o tinha sido. Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado. Uma observação: Cristo não era imperfeito, nunca foi. Ele é perfeito, santo, justo. Faltava-lhe a experiência do sofrimento. E ele veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O apóstolo queria dar um ensino adiantado referente a Melquisedeque, porém achou necessidade, primeira, de maior preparo dos seus leitores. Ao dizer no versículo 12, porque, devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feitos tais, que precisais de leite e não de alimento sólido. Capítulo 6, sólido. Capítulo 6. Exortação, aviso, esclarecimento, encorajamento, avisos. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o que a pessoa recebe no começo da sua crença. Notemos o argumento, pôr novamente o fundamento. Fazer novamente aquilo que por natureza não pode ser repetido, porque é impossível. No caso desses que foram iluminados, provaram o dom celestial, foram feitos participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro e caíram no pecado. É impossível operar outra vez o novo nascimento e a conversão, presumindo-se terem eles crucificado novamente o Filho de Deus e dando aos seus inimigos ocasião de blasfemar. Deus promete bênçãos aos seus propósitos são imutáveis. É impossível que Deus minta. Tenhamos poderosa consolação, nós os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta, a qual temos como âncora da fé, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós. Ele é o nosso refúgio. A firmeza da sua palavra deve ser nossa consolação. A âncora da alma é a esperança da futura bênção de Deus. Aleluia. Capítulo 7. O escritor aos Hebreus dá 3 indicações de que Melquisedeque era maior do que Abraão. Primeiro, os levitas recebiam dízimos de seus companheiros, só recebiam dízimos de seus companheiros israelitas, mas ele recebeu dízimos do patriarca Abraão, o pai dos israelitas. Segundo, Melquisedeque era suficientemente importante para abençoar Abraão, que recebeu as promessas especiais de Deus. Terceiro, falta ao perfil de Melquisedeque a informação comum do Antigo Testamento sobre os ancestrais, nascimento, morte e descendentes dos grandes homens de Deus. O sacerdócio de Cristo se baseia no juramento de Deus. Tu és sacerdote para sempre, de tanto melhor pacto, Jesus foi feito fiador. É uma aliança superior, né?
E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto ele fez uma única vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Capítulo 8. O antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou e não o homem. Se aquele primeiro fora sem defeito, nunca se teria buscado lugar para o segundo, porque repreendendo-os diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei seu Deus, eles serão meu povo, e não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Dizendo: novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro, e o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Capítulo 9. Os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, eles deviam repetir-se, mas o de Cristo é único porque é perfeito. Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio, sangue de animais, né? De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Não é que Jesus Cristo pecou. A palavra do Senhor diz que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. É porque ele estava ali carregado dos nossos pecados, não é? Então, aparecerá a segunda vez sem pecado, quer dizer, então, sem os nossos pecados, porque ele já levou sobre si. Esses pecados foram aniquilados, esses pecados foram perdoados. Aleluia. Não há mais juízo sobre os nossos pecados. Aleluia. Capítulo 10. Tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira,
teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecado. Mas este, Jesus Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Aleluia. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, com uma só oferta pelo pecado. O Espírito Santo nos testifica: porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Aleluia! Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia. Capítulo 11 é o capítulo da fé. A natureza da fé. Exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Ora, o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Se você quer crer, você crê. Se você vê, isto não é fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem e a prova daquilo, que se esperam. Aleluia. Capítulo 12. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Nós também, pois, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Exortação à santidade. São vários preceitos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram, o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Deus, ele é amor, mas Deus é um fogo consumidor. Aleluia, aleluia. E por último, o capítulo 13. A palavra-chave é melhor. Aparece 13 vezes.
Jesus é melhor do que os anjos e todos os mediadores do Antigo Testamento. Ele provê melhor repouso, conceito, esperança, sacerdócio, expiação pelo sacrifício vicário e promessas. Ele adverte mais do que qualquer outro escrito do Novo Testamento contra os perigos da apostasia espiritual. Permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade. Alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como tendo vós mesmos também no corpo. Venerados seja entre todo o matrimônio o leito sem mácula. Sejam vossos costumes sem avareza, assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus. Aleluia. 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 Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas. Orai por nós, e rogo-vos com instância, que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. O Deus de paz vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Aleluia. Amém. Aleluia, meu Pai. Aleluia, Senhor. A tua palavra é gloriosa, é maravilhosa, é santa. Aleluia, aleluia, aleluia. Te pedimos perdão, meu Pai, pelas falhas, os maus pensamentos, as más atitudes. Às vezes que nós negligenciamos, Senhor, de fazer aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que o Senhor nos ensina por meio da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por este livro da Carta aos Hebreus. É o primeiro das cartas gerais que nós vamos ver aqui na sequência. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor, pelo zelo que o Senhor tem, aleluia, pelos seus filhos, aleluia. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, por todo aquele que está ouvindo, que está seguindo cada livro desta série, Pai, aleluia. Que o teu Espírito Santo, Senhor, dê entendimento, nos ensine cada vez mais. Cada vez que nós aprendemos a tua palavra, a nossa fé é acrescentada e o nosso conhecimento é acrescentado. Aleluia. A graça do Senhor que está na nossa vida, meu Pai. Eu te peço, Senhor, pelas famílias brasileiras. Eu te peço, Senhor, pelas crianças, Senhor. Aleluia. Te peço pela nação, pelas autoridades, Pai. Que o teu temor esteja, Senhor, sobre cada cidadão brasileiro. Aleluia. Aleluia, que cheguem, Senhor, aleluia, que se voltem para ti, se arrependam. Sábios e entendidos são aqueles que se arrependem e se voltam para ti, aleluia. Tudo eu te peço, Senhor, tudo te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês. Até o próximo livro, epístola, carta. Tchau, Deus abençoe vocês.